Se você acha que esse país ainda tem jeito, vê esse vídeo até o final. Em 2015, o Congresso Nacional, os inúteis que se escondem aí dentro, admitiram que as urnas não eram confiáveis e por isso aprovaram a obrigatoriedade de voto impresso em todas as urnas nas próximas eleições. E é claro que nem todos concordaram. O PT pediu pro voto impresso ser adiado para 2022. Por que será? Mas mesmo tendo sido aprovado o voto impresso em todas as urnas, um direito nosso, o ministro Gilmar Mendes simplesmente descumpriu a lei. Disse no final do ano passado que só teria impressora em 5% das urnas. Conversinha só para dizer que tem. E alegou que o governo não tem recurso financeiro para isso. O brasileiro é feito de otário todo dia. Como que um ministro que é pago com o nosso dinheiro para defender os nossos direitos pode colocar a vontade dele acima da lei e acima da nossa vontade? Como isso? E para você que ainda não sabe, esse lixo de urna eletrônica aí é da empresa Smartmatic. Essa empresa tem sede em Londres, mas tem origem venezuelana. E aquilo que a Venezuela é hoje foi feito através dessa merda de urna eletrônica aí. E através dessa eleição manipulada, a ditadura tomou conta da Venezuela de vez. Aí recentemente a Smartmatic falou que houve sim manipulação no sistema das urnas e que o número de votos divulgado pelo governo não batia com o número de votos das urnas. Mas a Smartmatic trabalhava com o governo desde 2004 e só foi denunciar essas fraudes agora? O presidente Trump falou que a Smartmatic só tá tirando dela da reta para não sofrer punições por parte do governo americano. E esse lixo de urna aí que é usado nas nossas eleições. Em dezembro de 2017 foram feitos testes públicos de segurança com essas urnas aí. Encontraram no mínimo uns 10 erros. E 2 desses erros foi que conseguiram mudar a foto dos candidatos e conseguiram mudar até o registro do voto. Testes públicos no Brasil. E o resultado final desses testes foi contestado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas sabe do que adiantou isso? Nada. Porque não existe nenhuma lei que obrigue o tribunal a comprovar que todos esses erros foram acertados antes das eleições. Coloca uma coisa na cabeça. Quem decide uma eleição não é quem vota, é quem conta os votos. Como é que faz auditoria num voto de aparelho eletrônico? Depois que votou e foi pro sistema, já era. Só pra você ter uma ideia, na Coreia do Norte o voto é feito em cédula. E nas eleições passadas, Kim Jong-un teve 100% dos votos. Uau! E isso porque é em papel, hein? Estamos sendo manipulados. E agora começaremos a ser perseguidos. Hoje eu vi uma notícia que provavelmente você não vai ver na TV. Tribunal Superior Eleitoral quer fazer parceria com as redes sociais para identificar fake news. Preocupados com a chamada fake news que estiveram nas eleições nos outros países, o TSE estuda firmar parcerias com redes sociais para facilitar a identificação dos responsáveis a passar a notícia falsa. Não fazem valer nosso direito de voto impresso. E agora querem perseguir os responsáveis de espalhar notícias falsas. Sabe qual é o problema disso tudo? O que eles vão julgar como notícia falsa? O que para eles é considerado fake news? Qualquer notícia que for contrária à notícia deles vai ser tomado como notícia falsa. Inclusive notícias como essa aqui falando sobre a credibilidade da urna eletrônica. Mas e a fake news da Folha de São Paulo? E a fake news da Rede Globo? E a fake news da revista Veja? E as outras centenas de milhares de notícias falsas que a gente recebe na televisão todo dia? Já estamos dando início a uma ditadura. A gente sim tá virando Venezuela. A internet, que é o único lugar que a gente ainda consegue encontrar a notícia verdadeira, o governo já tá planejando derrubar. Tudo que tá acontecendo no Brasil não é por acaso. Isso é um plano muito bem planejado. E não é papinho de filme de conspiração, não. Eu pensava que a corrupção era o principal problema do país. Eles usam a corrupção para financiar aquilo que eles querem fazer de verdade, que é transformar o Brasil numa Venezuela. E sabe como que tá a Venezuela? A Venezuela tá assim hoje, ó. Pessoas comendo ração de cachorro porque é o único alimento que dá pra comprar. O salário mínimo na Venezuela é equivalente a R$ 50, mas uma lata de leite em pó é equivalente a R$ 1.300. Loucura? Você tem Google no celular. E comer carne ou frango lá então? Esquece. E você acha que o bandido do Maduro vive igual a população? É claro que não vive. Assim como o Lula também não. É a mesma coisa na Coreia, é a mesma coisa em Cuba e querem o mesmo no Brasil. O PT deu 11 bilhões de reais pra Venezuela, 3 bilhões e meio pra Cuba. Deu refinaria de petróleo para Bolívia. E atualmente na Bolívia, quem falar o nome de Jesus é preso. Evangelho lá agora é crime. O PT financiou tudo isso. Não só o PT, mas como todos os outros partidos aliados. As primeiras coisas que esses bandidos fazem são atacar os valores de um país. Família, fé e patriotismo. Aí depois começam a ensinar suas ideologias diabólicas na escola. Aí desarmam a população para não ter resistência. Aí depois que o país está destruído, eles mudam a lei e tomam conta de tudo. E tudo isso está sendo feito no Brasil há muito
muito tempo. Tiveram quase 3 anos para a implantação do voto impresso. E tem dinheiro sim para colocar impressora em todas as urnas. Porque só esse ano de 2018 o governo já destinou 1 bilhão e 700 milhões só para financiar a campanha política. Sem contar 2016 e 2017. E sem contar todo o dinheiro desviado com corrupção. E mesmo que não tivesse esse dinheiro, era só colocar o voto em cédula que sai muito mais barato. Ou faz impresso ou faz em cédula. Brasil, chega de ser feito de otário. No Brasil não existe democracia. E todos esses partidos aí são uma coisa só. É só pra você achar que tem direito de escolha. Mas não tem. Se esse voto não for impresso ou se esse voto não for feito em cédula, Bolsonaro não será eleito em 2018. Acorda! Os corruptos querem poder a todo custo. Dia 21 de fevereiro, todo o Brasil vai parar em prol do voto impresso. Vão ser feitas manifestações na frente do TRE de todas as capitais do Brasil. E podem ficar tranquilos que a Polícia Militar vai estar fazendo toda a segurança. Devemos exigir os nossos direitos. Queremos o voto impresso. É a única forma de ser auditado quando eles fraudarem as eleições. E eles vão fraudar, porque a urna eletrônica em si já é uma fraude. E se a gente não lutar e o plano desses bandidos der certo, e já tá dando, acabou sua faculdade, acabou seu projeto fitness, acabou a internet, isso já começou. Acabou carnaval, acabou culto evangélico, acabou missa católica, acabou a liberdade, acabou a comida e sejam bem-vindos à miséria. Essa é a hora. Héteros, movimento LGBT, brancos, negros, evangélicos, católicos, ateus, porque se o Brasil afundar, todo mundo afunda junto. Curte a página, compartilha essa mensagem.